Olá, hoje eu quero trabalhar com vocês, que inclusive é pedido de algumas pessoas já inscritas aqui no canal, sobre a proporção do corpo humano em relação ao ambiente, né? Esse ambiente pode ser um cenário, pode ser o seu um quadro que você vai pintar, pode ser o que for. Mas você, sempre que vai criar alguma coisa, um ambiente interno ou externo, ele tem que relacionar com o corpo humano. Então, como é que nós fazemos isso? Como é que seria essa relação em questão de proporção? Então, assista o nosso vídeo. Se você gostar, então inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e venha aqui desenhar com a gente. Peguei essa foto porque anteriormente, inclusive, nós já falamos sobre o trabalho com um ponto de fuga. Então, vou mostrar aqui, já inclusive trabalhei com essa foto e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link sobre ponto de fuga, sobre um ponto de fuga que nós já fizemos, para você começar do início, rever o que nós já falamos. Vamos ver aqui a relação, então, do ser humano. Aqui nós temos essa figura humana e aqui nós temos a perspectiva de uma casa que tem uma rua, né? Aqui nós vemos que o corpo humano aqui, a figura humana, está maior que essa porta, mas está menor que essa janela. Por quê? Porque tudo vai para o ponto de fuga. Todas as linhas vão para o ponto de fuga, inclusive a do ser humano. Vamos ver então como é que eu fico sabendo a relação dele aqui, quando eu for fazer o meu desenho. Eu tenho a linha do horizonte, tá? Sempre horizontal, linha do horizonte. E tenho aqui, sempre que tenho a figura humana, no caso, ela vai ficar perpendicular, se ela tá em pé, né, a essa linha do horizonte. Então, eu tenho aqui essa figura humana. Ela também foi para o ponto de fuga. Se eu tiver outras pessoas aqui, eu também tenho que puxar. Então, a altura dela tá aqui, ela vai para o ponto de fuga, tá aqui. E então, aonde essa altura encontrou a linha que foi para o ponto de fuga, está aqui. Então, essa é a altura dessa pessoa. Mas ela, então, vamos ver a relação dela com esta casa. É só eu trazer aqui, ó, a altura dela tá aqui. Vou ver aonde que a linha que vai aqui da base da casa vai tocar a linha do horizonte, que eu encontrei foi aqui. E vou trazer esta pessoa para, ó, essa perpendicular de altura para cá, para onde encontra esse pezinho. Foi ali, ó, tá? Encontrei aqui. E então, se eu trouxe essa altura aqui, ó, aqui também é onde ela vai encontrar a altura da casa. Então, essa pessoa teria, se ela tivesse aqui grudada na parede da casa, a cabecinha dela estaria aqui, ó, na altura, de forma que estaria na altura da abertura da janela. Meados do corpo dela estaria aqui. Se nós falamos em 8 cabeças, ela deve ter 1,80 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabeças. Então, essa seria a altura da pessoa em relação a essa casa. Então, quer dizer, ela poderia tranquilamente passar por esta porta. A hora que viesse aqui, ó, a altura dela em relação à porta seria aqui, inclusive uma porta bastante alta, tá? E em relação à janela aqui ela poderia debruçar nessa janela, tá? Se ela tivesse aqui, ó, se eu quisesse para cá, ela já iria ficar maior. Aí tudo vai sendo de acordo, ela fica cada vez maior se eu trouxer ela para cá e cada vez menor conforme você vê essa daqui se eu trouxer ela para cá. Agora, se eu trouxer ela na mesma linha, ó, a relação dela com essa casa aqui, ó, vai ser a mesma, ó, vou trazer ela na mesma linha, só que eu trouxe pro lado de cá, agora eu vou levar para o lado de lá, olha lá, ó, a relação dela com a casa, tá, para o lado de lá, tá, aqui, vou ver onde ela encontra a base da casa, encontrou a base da casa aqui, ó, não foi aqui, aqui tem uma subida, e aqui, ó, a base da casa, ela encontrou aqui, ó, olha lá. Aqui, foi aqui ela encontrou a parede. Por quê? Por que eu sei que é ali? Peraí, vamos fazer o seguinte, tá aqui a linha do horizonte. Agora, vamos colocar aqui a perpendicular, ó.
Olha lá, ela encontrou aqui, ó, a base da casa tá aqui, perpendicular dela aqui. Se ela tivesse desse lado, ela estaria aqui, ó, 8 cabeças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a proporção é a mesma, a altura das casas, mais ou menos a mesma coisa. Ela estaria aqui, tá? Então, se eu for pegar essa altura dela aqui, tá? E chegar pra lá, ela vai diminuindo, ó. Se ela tivesse grudadinha na parede, da mesma forma, mas aqui, ó, olha lá como é que ela iria parecer bem menor, tá? Ó, agora, as proporções estariam do mesmo jeito, ó, né? Aqui o quadril foi pra lá. Aqui ela está, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela estaria aqui, tá? Então, se for mais para lá, ela vai diminuindo. E mais para cá, ela vai crescer, tá? Então, sempre a gente, para fazer uma rua, uma alameda, uma sala, uma cozinha, o que for, nós temos que pegar a proporção do corpo humano. E a gente sempre calcula nessa proporção que eu tô falando aqui com vocês, né? A questão das 8 cabeças, tá? 8, 7,6, 8, porque uma pessoa com 1,92 m de altura, que normalmente a gente usa para figuras de super-heróis e tal, a gente usa 9 cabeças. 7 cabeças e meia dá em torno aí de uns 1,70 m por aí, tá? É mais ou menos isso. E então, 8 cabeças em torno de 1,80 m, 1,80 m e pouco, tá? Então, é essa que seria a proporção. Assim que você for fazer qualquer desenho, você utiliza essa proporção. Se fosse aqui, ó, estou fazendo aqui uma sala. Já fiz a linha do horizonte, né? Já achei meu ponto de fuga, fiz a linha do horizonte, já achei a parede de fundo. E aqui, se ela, aqui está o teto, ó, tá? Aqui está o teto, então eu tenho que colocar essa proporção humana aqui. Vou marcar aqui acima do teto, tem que ter mais ou menos uma distância assim, eu posso até fazer mais ou menos, né? Então, eu vou marcar aqui as 8 cabeças e agora tudo que eu for fazer, eu vou relacionar com ela. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui uma janela desse lado, o que que eu vou fazer? A janela fica na altura do quadril, mais ou menos, não é isso? Então, eu vou puxar aqui, ó, ponto de fuga, que tá a altura do quadril, aqui tá a janela. Eu quero a janela um pouco acima da cabeça dela, ó, um pouco acima da cabeça dela tá aqui. Então, a minha janela vai dali da altura que eu quero ao ponto de fuga, olha lá, ó, a janela tá aqui. A altura da minha janela é essa aqui, ó. Então, eu posso fazer aqui. Essa está aqui a minha janela, tá? Deixa eu trazer aqui um pouquinho para baixo. Ó, então, eu tá aqui o quadril, eu puxei ela para o ponto de fuga, fiz a base da janela, a parte de cima eu quero um pouco acima da cabeça dela, olha lá, ó, tá ali, e a altura sempre perpendicular, tá aqui. Se eu quero fazer a profundidade dessa janela, então aqui, ó, tá acima da linha do horizonte, não vai dar para ver, mas a parte de cima vai. Agora tem que ser horizontal, a profundidade horizontal. Então, nós vamos ali, ó. Puxo aqui, eu vou fazer uma janela bem larga, tá? Só pra gente... agora aqui não dá, porque ficou pra baixo, né? Nós já falamos isso antes. Agora, como é que eu vou fazer essa outra parte? Aqui eu já não posso ir de qualquer jeito. Eu tenho que puxar para o ponto de fuga. Olha lá, ó, aqui. E aqui eu vou fazer perpendicular e paralelas, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui pra ficar direitinho, olha lá, ó. Tá ali, ela é perpendicular. E as duas são paralelas, ó. Então, está aqui, tá? Essa é a minha altura da minha janela e a largura, tá? É isso aqui. Agora, lá fora, eu posso fazer meus passarinhos voando, montes, flores, o que eu quiser. Essa é a janela. Se eu quiser fazer um sofá, eu sei que o sofá fica na altura do joelho. Então, tá aqui o joelho dela. Eu vou marcar ele na parede, ó. Aqui está a parede, isso aqui é a parede. Então, o sofá vai ficar aqui, eu vou fazer uma bancadinha grudada ali na parede, ao ponto de fuga, joelho, tá?
E agora eu preciso de fazer a largura do sofá. Para sentar, eu não preciso que ele fique mais ou menos à altura de duas cabeças, que seria o bumbum e uma parte da coxa. Então, eu vou pôr essa altura mais ou menos aqui, eu vou trazê-la para cá. Ó, como se eu pusesse até um compasso aqui. Trouxe para cá. Aqui vai ser perpendicular, então ele tá encostado nessa parede e nessa parede. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Agora, ó, vou fazer a quininha dessa minha bancada, ó. Puxo aqui, ó, ponto de fuga, quina, ó, outro, tá? Olha lá, ó, aqui e vem pra cá, ó. Olha lá, tá aqui, tá? Agora, onde ele pega no chão, ó, tá ali, ponto de fuga, tchum, pra cá. Pronto. Agora, para fazer onde ele termina, vou de novo naquela mesma história de perpendiculares, tá? Então, ó, aqui, ó, pego aqui, né? Vou trazer para cá, perpendicular, ó, pus aqui, tá perpendicular. Vou descer aqui agora, até aqui, eu quero ele deste tamanho aqui. Vou marcar aqui. Vou pegar essa daqui, então, ser perpendicular, olha lá, vou pôr aqui, né? Ó, vou fazer curtinho. Aqui. Essa daqui, agora vai encontrar aqui, ó, a parede, né? Porque não é aqui que ela encontrava a parede não é essa, então tá aqui. E agora, aqui também vai encontrar, ó, a parte de cima lá, ó, tá? Ele termina ali. E aqui, acabou, ó, é só juntar um e outro. Se tiver certinho, vai ficar bem paralelo. E aqui agora vão ser linhas que eu não preciso delas, porque eu resolvi deixar ele naquele tamanho ali. Quando a gente fizer linhas auxiliares assim, eu te aconselho a não fazer a linha auxiliar com muita força, sempre, porque isso aqui é um esboço, um trabalho pra gente entender, né, como é, mas de qualquer forma, sempre faça seus esboços, olha, porque se faz linha forte, fica assim, não é legal. Sempre com uma linha mais fraquinha, porque aí a hora que você quiser desmanchar, você tem. Então, olha lá, ela agora poderia estar aqui, vir e sentar aqui, tranquilamente. Se ela tivesse, você trouxer ela em pé pra cá, ó, agora ela poderia vir sentar, botar aqui e ficar aqui, ó, tá? Ela ficaria sentadinha. E aqui você já não precisa mais dela para fazer este trabalho, tá? Então, essa é que é a questão. Agora, você vai ornamentar aí do jeito que você achar melhor. Vou fazer depois bem ornamentado, tudo direitinho. Se vocês gostarem do vídeo, quiserem, a gente continua nessa situação, fazendo um trabalho completo aqui. Hoje, a ideia era essa, mostrar a proporção do corpo humano em relação ao ambiente. Espero que eu tenha colaborado aí para um melhor trabalho de vocês. É uma coisa muito básica, mas muito importante. Se você quiser fazer seus desenhos, criar seu cenário, criar aí seu ambiente, o que você quiser, né? Então, você tem que ter esta questão da relação corpo, né, com o ambiente para você fazer. E entender bem essa relação de corpo humano em relação à cabeça. Isso ajuda muito, até para movimento de corpo humano. Nós temos também alguns vídeos já no canal falando sobre proporção de corpo humano, principalmente já falamos de proporção de corpo humano feminino. Feminino e masculino é a mesma coisa, são as 8 cabeças, tá? Adulto. O que vai fazer diferença são depois o trabalho infantil. Mas o tamanho da criança. Crianças, ela tem 3 cabeças, 6, depende da idade. Mas a gente faz um ambiente para o adulto, né? Então, a princípio, pode até querer fazer um só para criança. Mas, a princípio, nós estamos trabalhando aqui o adulto. Então, a questão é essa, tá? Espero que tenha colaborado e que você tenha gostado, que você se inscreva e venha para o nosso canal e faça seu pedido para que a gente possa fazer outros trabalhos que possa te atender bem aí nas suas criações. Até mais!